não pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Lucas na bateria. Lucas Matos. Velho Marlon no contrabaixo. Ivo tocando o instrumento ali. Inusitado no meio dessa banda, né? Selecionando as imagens que você tá vendo. Adriano Moraes brincando aí no piano. A produção é de Carlos Petit. Bom, esse ser humano que tá aqui na minha frente hoje para um bate-papo me faz querer dizer um poema de Fernando Pessoa, o poeta fingidor. Que quando eu conheci esse poema, eu penso que serve também para o ator. Quando ele diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. O ator é um fingidor também. E eu tô aqui diante... Pode. Pode sim. Pode ser também para o ator, eu acho, eu penso esse poema, né? O ator é um fingidor. Eu estou aqui diante de Márcio Meirelles, uma figura que eu tenho uma admiração gigante, uma pessoa muito importante para o teatro na Bahia, no Brasil e no mundo. Bom estar aqui com você, Márcio. É bom também estar aqui com você. Você é um ator incrível, um poeta incrível. Um poeta fingidor, né? Não, você é um poeta, porque assim, não só são poetas os que escrevem versos, né? Mas tem poesia nas artes, em todas as linguagens. E o que você faz no palco, no cinema, é poesia. Tem uma sorte de ter diretores da sua dimensão, né? que são poetas, né? Se expressa ali no palco. Mas eu quero saber de você, Márcio, da sua origem, assim. Quem é Márcio Meirelles? Assim? De onde é que você veio? Papai, mamãe, sabe, lá do início, para a gente entender um pouco melhor a sua obra, né? Ainda estou tentando descobrir quem é Márcio Meirelles, né? Assim, eu nasci em 1954, um ano importante, quer dizer, um período importante para a Bahia, né? Com uma explosão, né, econômica por causa do petróleo, por causa de tudo isso, mas uma explosão cultural imensa, né, que começaram... Edgar Santos criou, né, as escolas, as universidades das artes, né, de dança, de teatro, de música. A de teatro é a primeira do Brasil? É a primeira do Brasil e a segunda da América Latina, a nível universitário, né? Dança é a primeira da América Latina. Maravilha. E Edgar Santos trouxe pessoas incríveis, né, para isso. Martim Gonçalves para a escola de teatro, Ian Karhudska para a escola de dança e Kohlreuter para a escola de música. Mas aí eu descobri agora, escrevendo o meu livro, Um Artista de Província, que tinha uma mulher incrível tocando também a escola de música, que era a Rosita Salgado Góes, que é um personagem que precisa ser mais divulgado, ser mais entendido, porque era uma pessoa incrível. Ela tinha uma escolinha de arte que eu frequentei com 9, 10 anos. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Você é nascido em Salvador? Sou nascido em Salvador. E ela tinha trânsito com Lina Bardi, com Anísio Teixeira. Anísio Teixeira queria que ela fosse trabalhar com ele na Escola Parque, e ela disse que não, ela não ia, porque a Escolinha de Arte da Bahia era a Escola Parque dela. Era uma mulher que tinha uma dimensão de mundo, de arte, de política incrível. E eu acho tão estranho que ela não seja mais citada, né? E então fica aí essa provocação para trazer mais pensarem quem foi ela, né? Revisitarem a obra dela, as coisas que ela escreveu, que ela pensou. E na verdade é ela que organizou os seminários de música que geraram a escola de música.
Sim, então você já teve... Então, eu tenho aí, eu nasci nesse momento que tinha Edgar Santos, que tinha Rômulo Almeida, que tinha Diógenes Rebouças, que tinha todos esses projetos de avenidas e vales, que foi construído o pensamento, né, pelo menos do Teatro Castro Alves, da Avenida Contorno, do aeroporto. Tudo isso foi nesse período, né, nesse período entre a descoberta do petróleo nos anos 40 e o golpe, né, civil-militar de 64. A Bahia teve um momento aí que gerou tudo isso, o Glauber, Caetano, que estavam já em período de criação, de produção nessa época. Eu nasci aí. Então, nasci um pouquinho atrasado. Eu queria ter nascido um pouquinho antes, que aí eu pegava essa turma toda. Essa turma toda, apesar de ter pegado sem saber quem eram aquelas pessoas, quem estava fazendo aquelas coisas, mas eu vi muita coisa. E minha formação vem daí mesmo, de ver, de participar, de presenciar exposições e toda essa coisa da arquitetura da cidade que foi se construindo naquele momento, né, do modernismo, tudo isso. E da música contemporânea, da dança contemporânea, né, a dança moderna na época, do teatro, de Posse Neto e tudo mais. E aí eu desenhava muito, enfim, minha expressão era através das artes plásticas, do desenho, da pintura, da ilustração, mas eu escrevia coisinhas, né, de criança, e essas coisas estão guardadas. Minha família guardou, minha avó, minha mãe, e está tudo aí guardado, desenhos de 5 anos de idade, tudo mais. E aí a gente pode perceber essa trajetória, quem é o artista Márcio Meireles, talvez a gente consiga decifrar a partir daí. Quem é a pessoa é esquisito, é uma pessoa esquisita, difícil. Mas a gente pode acompanhar a trajetória, assim, e coisas reincidentes que estão ali, mitos, né, algumas coisas que aparecem lá desde os 7, 8, 9 anos. Eu tenho um desenho, O Sonho de uma Noite de Verão. Sério? Que eu devia ter uns 8 para 9 anos. Que é um palco, uma cortina, uma fada, não sei o que e tal. E O Sonho de uma Noite de Verão, até outro dia eu estava fazendo, né? E é isso, quer dizer, tem muitas coisas, né? Muitos, como eu falei, muitos mitos, muitos temas que se repetem em desenhos e tal. Quando eu entrei na faculdade, era para fazer arquitetura, eu fiz arquitetura 1 ano e meio. Aí não me dei bem com matemática, cálculo, física, essas coisas. Aí, as exatas. Eu falei, E aí, nesse meio tempo, eu comecei a participar da política estudantil, era 72, um ano brabo, né, de violência, de pessoas desaparecendo, de muita... E o pior daquele momento era a desconfiança, a dúvida. Você não sabia se seu inimigo estava do seu lado, se aquele com quem você bebia cerveja, com quem você saía, com quem você namorava, de que lado estava, né? Era um período complicado. Isso me marcou muito, essa isso coisa com que de idade? 17, 18 anos. Eu entrei com 17, mas aí completei 18 anos, em 72, né? E aí eu comecei a fazer política estudantil. E nisso, assim, de uma maneira periférica, muito mais pela cultura, pelas artes. Eu participava dos festivais, organizava junto com os diretórios e tal. E tive muita entrada no Teatro Vila Velha, porque o Teatro Vila Velha abrigava esse movimento estudantil, também a partir de festivais, disso e aquilo, mas na verdade era ocasião para reuniões, para discussões, para tomadas de decisões, como eu falei, que eu não participava, eu participava da periferia, né, do movimento mesmo, mas não da célula central que decidia ações políticas ou sei lá. E aí eu comecei a fazer teatro, porque tinha um grupo, iam lançar um livro de poesia, uma antologia de
de poetas da Escola de Direito. E aí eu fui fazer. Aí comecei a fazer. Mas não era no Vila? Não, era na Escola de Direito. E aí a gente fez essa antologia poética 1 e pronto. Aí pronto. Aí. E pronto. E aí nesse grupo tinha Aninha Franco, tinha Sérgio Farias. Maravilha. Tinha algumas pessoas que, enfim, continuaram a fazer teatro, continuaram... Ametista também. E aí a gente fez algumas peças, além dessa antologia poética, fez uma outra que chamava Você Quer Brincar de Cactos, que foi proibida. Já no texto, o texto não passou pela censura e a gente não conseguiu montar. Fazia aberto para público? Como que era? Fazia aberta para público. Cobrando ingresso, tudo? Não, fazia nas escolas, geralmente. A gente fez essa antologia poética, a gente fez várias vezes. Fez na Escola de Direito, depois fez outra escola, na Escola de Economia, eu acho, enfim. Fez em algumas escolas. E depois a gente fez Canudos. Canudos era uma obra, né? Era um negócio assim, que a gente fez com muito tempo, com muita pesquisa, com muita... E aí a gente foi apresentar na Escola de Medicina. Aí chegou o diretor da Escola de Medicina e falou: interrompe, senão eu vou chamar a polícia. Posse Neto, que era diretor da Escola de Teatro, estava lá assistindo na plateia. Ele não fez nada, não podia fazer nada, né? Aí a gente interrompeu o espetáculo, mas os textos estão aí. Os textos de todos esses espetáculos eu tenho guardados. E foi daí que eu entendi o que é teatro, que é essa assembleia, que é esse debate sobre a coisa pública, sobre a política, sobre, enfim, as mudanças necessárias, né, sobre justiça. Mas basicamente isso, que é um ato político coletivo, né, onde dois coletivos se confrontam ou se espelham, se refletem e refletem sobre o mundo e o que fazer, né, nessas situações todas que surgem, né. E você, então, daí dessas peças, você já continuou no teatro? Aí eu continuei simultaneamente com artes visuais, fiz uma exposição no Teatro Castro Alves que era uma performance, um acontecimento, um happening, que tinha, assim, eu tinha um ateliê, eu trabalhava muito, eu tinha muitos trabalhos de artes visuais, né? Ainda tenho fotos de todos ou da maioria, mas muitos se perderam, tem alguns fragmentos espalhados. E você fazia como ator? Não, eu fazia, era exposição, mas assim, tinha uma coisa de época também, a coisa a gente estava falando em Mato Grosso, dos croquetes, dessa coisa da androginia, e essa coisa também do artista como obra de arte, ele em si, né, sua própria vida, suas atitudes, Artaud, Brecht. Brecht vem depois. Não, mas essa coisa dos anos 70, né, do final dos anos 60, da coisa da contracultura, do Porto da Barra, de Gal, Caetano, tudo isso, de muito ir ao Vila Velha, com muitos shows, muitas coisas. Mas tinha isso, assim, da gente se fantasiar, de ir pra rua, de performar na rua mesmo, sabe? De viver uma performance eterna. Interessante que eu sinto que hoje em dia tem um pouco disso, né? A juventude tem um pouco disso, né? Assim, também. Né? Seguindo para outras linhas, não é bem teatro, mas são teatrais, né? E é mais assim, não é porque são artistas, é porque são pessoas. Porque são pessoas. E como pessoas assumem identidades e tal. Então é uma coisa mais... É estranho, é diferente. É diferente. Né? Antes não, era os artistas performando. Performando, né? A sua própria vida ou tal. Mas também tinha outros que não eram artistas, mas que estavam ali, né? Era um coro, né? Se identificava, né? E de um momento complicado que tinha preciso escapes, né? Era uma forma também de dizer não, né? De dizer não quero, de dizer parem, né? Vamos mudar esse negócio aqui, seja através do comportamento, através de drogas, através de armas, mas era preciso mudar aquele momento, né? E foi mudando aos poucos, né? Não houve uma revolução, houve acordos, né?
houve vários acordos. E quando é que começa o diretor? Aí o diretor começa em em 76. Em 76 eu comecei, eu dirigi meu primeiro espetáculo. Quer dizer, esses espetáculos do teatro universitário, era meio, a gente fazia tudo, era criação coletiva. Então tinha um pouco de diretor ali, de encenador ali, porque todas as marcações, enfim, toda a encenação era discutida e era pactuada, né? Era consensuada, vamos dizer assim. Mas como diretor mesmo, aí depois desse teatro universitário, eu fiz uma peça com Jurema Pena, que eu conhecia desde criança, porque ela era amiga da minha mãe, da minha tia, elas foram colegas de ginásio, de secundário, né, curso secundário. Mas você fez como ator? Aí fiz como ator. E ela atriz? Não, ela dirigindo. Ela dirigindo? Frida Gutmann trabalhava também. E aí fui para o Rio, trabalhei com o Wilker, ele dirigiu um espetáculo, tinha um grupo também alternativo, cooperativado. Aí eu cheguei no Rio, assim, 2 dias depois eu estava ensaiando essa peça com esse grupo, porque um amigo estava lá e alguém, faltava um ator, você não quer fazer? Não, quero, já fiquei no Rio, não fui planejado para ficar no Rio, mas fiquei no Rio 1 ano, fiz isso, fiz cenário, fiz figurino, fiz desfile, estava vendo você modelando lá as fotos, as fotos, eu fiz também, já fui modelo também, já desfilei com roupas e tal. Depois eu voltei para criar o Avelães Avestruz, que ainda não era essa ideia, mas para fazer uma peça, fazer Rapunzel, que é um desses mitos que vai lá desde a infância, tem desenhos lá, 5 ou 6 anos de Rapunzel na torre e tal. E aí surgiu o Avelães Avestruz, né? Com Maria Eugênia Milé, Jorge Santoro, Hebe Alves, Fernando Fulco. Quer dizer, Fulco veio depois. E a gente foi construindo o Avelães Avestruz, que foi um grupo muito importante, num momento muito importante também do teatro baiano. Que começamos eu, Fernando Guerreiro, Luiz Marfuz, Paulo Dourado. Paulo Dourado é um pouco mais novo, ele começou um pouco depois. Mas a gente começou juntos, quer dizer, era uma mesma geração. E tinha Ricardo Ottoni, tinha outros encenadores com ideias e com... Filinto participou? Filinto é mais novo. Mas ele chegou a... Eu não sei se... Não, quando eu cheguei de Itabuna, eu conhecia o Avelães Avestruz, cheguei a ver alguma coisa. Filinto ia criança da escola, saía da escola, Vica, Filinto, tudo, saía da escola... para ir para ver as montagens do Avelães Avestruz, que eram feitas com debate, que eram feitas com formação de plateia, essas coisas, né, na época. Filinto é bem mais novo que eu. Bem mais novo. E aí é isso, porque o Avelães Avestruz tinha uma importância por conta de estar nesse contexto de vários acontecimentos teatrais importantes, né? Várias visões de mundo diferentes, de Fernando, de Marfuz, Sim, Marfuz começou... Nenhum é do Avelães. Eu acho que não tem nenhum do Avelães. Do Avelães aí? Tem Super 8 que não está aí ainda. Sim. Essas tem Alice, Salomé, Macbeth... E Lulu, e Salomé eu falei, né? Que tem do Avelães Avestruz em Super 8. E um dia eu quero fazer alguma coisa, então por isso que eu nunca divulguei, nunca espalhei, porque eu quero ainda repensar como refaço isso, né? Que não é uma restauração, mas é uma recriação a partir daquele... A partir da filmagem, né? E você trabalha bastante, é uma coisa que você gosta também com a linguagem de vídeo, né, no seu espetáculo, né? Na verdade, Márcio, você trabalha com várias linguagens, porque o teatro também se utiliza de tudo isso, né? Literatura, artes plásticas, cenografia, a iluminação, blá, blá. E o vídeo é uma coisa que alguns diretores usam. Você gosta de usar, e é bacana da forma que você usa. Eu uso porque preciso.
porque às vezes não tem outra forma de falar aquilo. Por exemplo, citar um caso extremo, Bença, né, que eu fiz com o bando. A gente falava sobre o tempo. Então tinha várias projeções e os atores ao vivo. Então era sobre o tempo, né? Se tratava disso. Então você tinha um tempo de imagens gravadas e editadas e faladas, tinha um tempo de fotos, né? Quer dizer, tinha o tempo em que aquilo foi feito, naquele tempo ali, tinha os atores ao vivo e tinha um tempo, um delay de tempo em imagens de transmissão ao vivo, né? Com câmeras ao vivo que passava numa tela. Então, essa coisa dos vários tempos faziam parte do discurso e eu não tinha como fazer isso se não fosse o recurso com vídeos. do vídeo. Era Macota Valdina que participava? Também. Macota Valdina. Em vídeo, né? Em vídeo. Cacau do Pandeiro. Grande Cacau. E Buli Buli. E várias pessoas, né? Várias mães de santo, várias pessoas também de capoeira e tal. E os próprios atores, e memórias dos atores, da família dos atores e tal. E os atores negros, baianos, que já não existem mais, já não estavam mais aqui, mas estavam lá presentes, vivos. Legal esse recurso de trazer, né, a imagem pelo vídeo. Então só pode ser assim. Né? Só podia ser assim. Eu só podia ter Mário Guzmão em cena de novo se fosse em imagem, em vídeo. Né? Eu lembro que ao entrar no espetáculo, o público já entrava em outro tempo, porque tinha uma atmosfera ali criada. Assim, que era um espetáculo de instalação. Né? O espetáculo estava instalado ali. O público entrava no espetáculo. Disso. O espetáculo era tudo aquilo, não era só o que os atores iam fazer. Né? Então, por exemplo, o vídeo era absolutamente necessário. Sem o vídeo não teria essa instalação. Teria outra, poderia ser outras coisas. Ou coisas que eu faço como, por exemplo, em Glauber, né, em Django. No meio de Django, a Elizabeth Taylor fala para Django, vai rolar um samba bomba. O que seria isso? Né? Não tem nenhuma explicação de Glauber do que seria um samba bomba. Né? E aí eu me lembrei, a gente tinha a gravação da Anistia de Glauber, póstuma, né, que foi lá no Vila Velha, que fui eu que dirigi a cerimônia. E aí a gente pegou a imagem do cara lá do Ministério da Justiça, pedindo perdão à família, pedindo perdão à mãe dele, aos filhos, né, e, em nome do país. Né, o país pedia perdão a Glauber. Isso era o samba bomba, aí era emocionante, a gente via, era verdade, né? Tava lá, a gente tinha vivido aquilo e estava lá de novo, né? E por aí vai. Então, a utilização do vídeo nos espetáculos ou de imagens dessa coisa de transmissão ao vivo, né? Do ator estar presente, da presença do ator, que tem muito a ver com o século, né, XXI. Essa presença virtual e real, o tempo real, o espaço virtual, a presença virtual, a presença digital, né, da gente, de todos nós. Isso precisa de suporte, de um suporte, né? Tanto quando veio a pandemia, que aí a gente mergulhou profundamente nessa coisa do espetáculo, né, do web, do virtual, espetáculo, né? Digital, virtual, seja lá que nome for. Mas antes de chegar no virtual, a gente vai falar um pouquinho dele, porque você fez bastante, eu participei também. Você falou que usa a imagem assim, porque precisa. E por que você precisa fazer teatro? Por que você precisa ser encenador? Eu acho que agora não sei. Se não fizesse, não sei. O que você faria para, né? Não sei. Provavelmente, talvez, se eu conseguisse vencer a questão das matemáticas, né, das ciências exatas, eu fosse arquiteto, porque assim, a dramaturgia do espaço, para mim, também é fundamental no teatro que eu faço. Né? E as estruturas, que é uma coisa da natureza, da linguagem da arquitetura, né, também é da natureza da linguagem do teatro. Né? As estruturas narrativas, as estruturas físicas, as estruturas espaciais,
como você se relaciona, como você se coloca no espaço, né? E como o espetáculo é colocado no espaço e como é o espaço do público, que é o teatro, né? Que é o lugar de onde se vê, é onde o público está, aí é o teatro. Então talvez fosse por aí, talvez fosse artista visual, talvez fosse agricultor, talvez fosse porra nenhuma, entendeu? Vagabundo, sei lá. Mas o teatro é fundamental por isso, porque é um ofício, é uma ferramenta política, é uma ferramenta de encontros, de estar junto das pessoas, de pensar, de refletir o mundo. É um jogo, é uma brincadeira, é mais um jogo do que uma brincadeira. E assim, eu tenho necessidade de estar encarando o outro e falando coisas e pensando como o outro, para o outro, pelo outro. Então, nesse momento, por exemplo, que se discute muito essa questão de lugar de fala, de identidades, etc. e tal, é um momento que eu tenho pensado muito sobre isso. Porque, para mim, teatro você representa o outro, não a si próprio. Então, quando você representa o outro, você exercita a empatia, né? Você tem que estar no lugar do outro para poder representá-lo, para isso fazer um efeito no outro que é capaz de transformá-lo de alguma forma, né? De atravessá-lo e fazer ele refletir, fazer ele pensar, fazer ele se ver em cena e falar, porra, esse sou eu? Eu podia não ser assim, eu podia ser de outra forma. E o que me faz ser dessa forma, né? Que estrutura é essa, que sistema é esse que me obriga, né? Me constrange, me empurra para ser isso aí que eu não gostaria de ser, eu não quero ser. Quando a gente fez o Apaió, quando fez o filme, tinha a cena do policial que mata as crianças, né? A gente não vê, mas ele diz. E aí, quando eu fui ser secretário da Cultura, a Polícia Militar da Bahia mandou um documento para o secretário de Cultura questionando essa cena do policial em Apaió, que era uma cena que, enfim, de alguma forma desrespeitava a polícia. E aí eu fui lá conversar com eles e disse exatamente isso, que era o maior cuidado que a gente tinha desde a peça, desde a criação dessa cena, que era mostrar o policial como também parte, como também vítima, entre muitas aspas, de um sistema. Ele não é mau, ele não é um vilão ali. Aquele policial, ele é obrigado àquilo para sobreviver, como os outros fazem outras coisas para sobreviver. Né? Então, essa questão, eu acho que isso está evidente no filme, como está evidente na peça. Né? Mas, assim... E também era uma coisa assim, a gente não está falando que todos os policiais são assim, aquele policial é assim, mas a gente sabe que não é só aquele, né? Que são muitos policiais que estão naquele lugar, e essa é uma questão. Que atendem o sistema, às vezes, parecendo que gosta de fazer aquilo. Pois né? é. E aí, tá. Você vai falar o quê? Não. Aí vem o Bando Teatro Olodum, né? Você começou a falar do Apaió. E nesse lugar de fala, que é o teatro, você dá voz, né? Se você Sim. sendo o maestro ali, ao Teatro Negro na Bahia, que eu acho que é o grupo de teatro negro de maior expressão no Brasil, né? O Bando Teatro Olodum. Não é? E como é que é isso, assim? Você chegar, né? E ter na mão aquele tesouro ali. A gente tem que pensar isso. Foi nos anos 90, 1990 exatamente, né, que começou o Bando de Teatro Olodum. Eu ainda era diretor do Teatro Castro Alves, era o último ano da minha gestão. E antes de ir para o Teatro Castro Alves, eu tinha uma angústia. Né? Antes, volta um pouco, um flashback rápido. Em 86 eu ganhei uma bolsa de aperfeiçoamento em teatro para trabalhar em Nova York com um grupo de teatro de lá. Eu fui para lá e era para ficar 9 meses, eu fiquei 1 mês e voltei. Você picou de volta. Por quê? Porque eu falava assim, é ótimo esse teatro daqui, para eles, eu não me interessa isso, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou levar para mim, o que eu vou levar para casa disso aqui.
já ganhei, já peguei o que eu tinha que pegar, que é isso. Eu tenho que voltar e fazer um teatro que é tão importante para a minha província quanto isso é importante para a província deles, que Nova York também, por mais cosmopolita, também é uma província, né? Também é um lugar, é um território. E aí voltei e criamos juntos com Maria Eugênia, com Ângela Andrade, com Isa Trigo, um projeto teatro que a gente apresentou para a prefeitura. E era isso, era trabalhar com um teatro que tivesse sotaque baiano, que falasse de nossa cultura, que fosse escrito por pessoas daqui, sobre temas daqui, etc. e tal. E o primeiro espetáculo era Gregório de Matos, né? E chamava Gregório de Matos de Guerras. De Guerra, eu vi. E Guerra, ele era I Guerra, mas o espetáculo era de Guerras, que era num circo. No circo, na Praça Municipal. Na Praça Municipal. Eu era tabunense ainda Papajaca, não morava aqui, mas eu vi, lindo espetáculo. Wilson Mello era o Gregório. Perfeito. E era assim, a fundação da cidade de Salvador, mas era a fundação da cultura brasileira, era a fundação da poesia brasileira, e era a fundação desse novo teatro para mim. E um circo, né? E num circo. Um circo armado para o espetáculo, né? Porque ia ser para inaugurar o Teatro Gregório. Sim. Era um projeto da prefeitura, que é bancado pela prefeitura, e a ideia era que ocupasse esse projeto, ocupasse o Gregório de Matos, que era um projeto de Lina Bart, que tinha tudo a ver com isso. E aí não ficava pronto, o espetáculo já estava pronto, já estava ficando caduco. Aí a gente armou aquele circo, conseguimos aquele circo e montamos o circo, fizemos. E era incrível, porque ela era naquela praça. Começava a peça com Chica Carelli cantando alguma coisa que falava aqui nessa praça. E era aqui nessa praça real que aconteceu tudo aquilo, né? Era muito emocionante. E de noite, quando a gente ensaiava de noite, não tinha segurança, não tinha nada. Então as pessoas, assim, as pessoas noturnas, né, a tribo noturna que vivia ali pelo centro da cidade, ia para lá, sentava, ficava assistindo os ensaios. E aí teve um dia que quando entrava a santa no andor, que era a Ângela Andrade, ela ajoelhou, rezou, fez o sinal, né, para a santa. E comecei a observar a reação dessas pessoas que estavam ali de passagem e viam aquele teatro dentro de um circo. E falei, porra, é isso aí. E também nesse espetáculo tinha essa questão, como era a fundação da cidade de Salvador e da cultura brasileira, evidentemente que tinha uma parcela vamos dizer, de responsabilidade da cultura indígena e muito da responsabilidade da cultura negra. E eu era um cara que, assim, classe média, considerado branco, com uma formação muito mais eurocêntrica, eurocentrada, né, do que a ver com a afro-baianidade. E ia encarar isso. Eu falei, porra, eu não vou fazer para inglês ver, eu não quero fazer aqui uma coisa para turista. Então comecei a me cercar de gente, né? Aí que eu conheci Valdina Pinto mais profundamente. E ela chegava lá nos ensaios, ela dizia isso sim, isso não, faz isso, faz aquilo, mudava tudo, eu mudava tudo que ela mandava. Vovô do Ilê, Mãe Hilda, João Jorge, muita gente assim, me ajudou, entendeu? Fez o meu parto, né? Nessa minha iniciação nesse universo negro baiano, afro-baiano e tal. E aí, a partir daí eu fui para o TCA. Então foram 4 anos de TCA. No último ano, e essa coisa ficou lá, estava lá. Diretor artístico, é isso? Do TCA? Não, era o diretor-geral. Geral do TCA. Marfuz era o diretor artístico. E aí, quando estava acabando o TCA, durante esses 4 anos, sempre encontrava João Jorge, sempre a gente falava, encontrava vovô, mas o Ilê tinha essa coisa, ainda tem, espero, de ser não includente, é só para preto, né? Então eu não tinha chance, por mais que vovô fosse meu amigo, a gente se trata como irmão, porque a mãe Hilda me tratava como filho e eu tratava ela como mãe, né? E ainda tenho essa referência dela como minha mãe também, em algum universo aí, em algum sistema.
Mas até aí, subir né, no bloco, entrar na corda, não. E eu entendo e concordo. Então não podia ser com o Ilê. E eu queria trabalhar com alguma instituição, né? Eu pensava nessa coisa de um teatro que tivesse essa pegada. Porque o que me levava a pensar era que todas as principais assim, formas, linhas, vamos dizer, de teatro, a tragédia grega, o kabuki, o katakali, enfim, várias formas de teatro surgem dos ritos. E um belo dia ela se descola do rito e vira teatro. E eu não sabia exatamente por quê e como era isso e por que esses ritos afro-brasileiros ou africanos nunca se transformaram numa forma de teatro, como a tragédia, como o katakali, como o kabuki, como o no. E aí eu queria investigar isso. Claro que eu sabia que eu não ia fazer isso, porque isso são gerações, né? É uma cultura, é um processo lento, não é um processo assim, vou inventar um teatro a partir do candomblé. Assim, o balé faz um pouco isso? Na dança ali, o balé folclórico? Eu acho que é outra coisa do que bença é o que é. Eu digo assim. O que eu penso, que seria bença. isso está condensado em bença e é meu último espetáculo com o bando. Né? Foi o último espetáculo que eu fiz com eles, mas assim, eu me sinto pleno por ter feito bença e em bença tem a chave do que eu acho que poderia ser um teatro, um gênero teatral a partir disso, né? Tanto porque isso também, pela recepção. As mães de santo, as pessoas mais velhas que foram lá, se viram ali, né? Se identificaram com aquilo. É bom, Cecília diz para mim, você sabe das coisas. Né? E você procurava isso já há um tempo, né? Chegar onde chegou aí. Mas é isso, e eu queria isso, mas para isso é a mesma coisa, eu não podia chegar na escola de teatro, convocar as pessoas e começar a fazer isso, ou no Vila Velha, onde quer que seja. Né? Precisava estar ligado a alguma entidade, alguma instituição, algum coletivo que viesse daí, né? Ou que produzisse isso constantemente em seu cotidiano. Que é o bando. Que era, por exemplo, seria o Iliachel Pofunjá, ou seria, por exemplo, sei lá, a academia, o Gantuá, ou a academia de mestre Pastinha, ou de mestre Nenel, ou seja lá o que for, ou um bloco afro, e acabou sendo o Olodum. Porque eu ficava falando com todo mundo e João Jorge pegou e falou, um belo dia ele me ligou, vamos fazer então tal grupo? Aí vamos, aí conversamos e aí surgiu o grupo, surgiu o bando e como seria? Chamar os negros que já estão no teatro, já estão no palco? Não, precisava botar mais negros no palco. Né? Então era o quê? Fazer uma oficina, fazer uma convocação. E como é quem banca esse projeto? Vocês. O Olodum vai te dar apoio institucional, você busca seus recursos para os projetos. Beleza, vamos lá. E aí a gente fez uma chamada pública, chegaram 90 pessoas, sei lá quantas, mas quase 100 pessoas, para fazer a audição, que eram vários dias de oficina, essa audição. E aí a gente selecionou 30, que acabou sendo o primeiro grupo, o primeiro elenco do Bando Teatro Olodum, que até hoje tem Jorge Washington, Rejane, Maia, Valdinéia, enfim, tem ainda vários dessa primeira levada. E aí a gente começou isso. E começou com o quê? O que vinha era uma riqueza tão grande de possibilidades de representação de relações, de representação de emoções, de sentimentos, de sensações, que eu falei, porra, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer Brecht, trazer não sei o quê? Vamos inventar a partir dos métodos que eles têm, né?
mesmo que eles não saibam, eles trabalham a partir de métodos, de sistemas, né, de narrativas, de várias coisas. Então a gente tem que trazer isso e equalizar isso, né? Então orquestrar isso, essas várias... E todos já eram atores? Tinha gente que nunca Quem não tinha ido ao teatro. Nunca tinha visto teatro. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ah, não, porque meu namorado acabou comigo. Eu ficava em casa vendo televisão. Minha mãe disse, vai fazer teatro. Eu falei, vou fazer teatro. Isso. E era uma menina que era incrível, mas ela ficou pouco tempo. Mas, assim, tinha muita gente, a maioria vinha de grupos periféricos, né? Ou do SESC, tinha vários que vieram do grupo de dança, do SESC tinha um grupo de dança. Ou de, por exemplo, Jorge Washington, Rejane Maia, foram do Teatro do Calabar, que era um grupo importantíssimo, né? E que tinha uma estética, tinha uma proposta narrativa, dramatúrgica, cênica incrível. Era Sônia de Brito que dirigia eles? Não, o Calabar era Fernando Conceição. Sônia de Brito era o povo do SESC. Tinha pessoas de outros grupos do subúrbio, de igreja, do movimento negro. E aí é isso, cada um vinha com um jeito de fazer teatro, né? Que vinha, sei lá de onde, né? Vinha da observação ou de alguém que foi lá e fez uma oficina ou organizou aquilo e vamos fazer. Mas isso eram formas muito ricas. E a gente começou a trabalhar sobre isso e sobre a questão do personagem, mas o personagem vindo da vida real, não um personagem atravessado ou passado pela literatura, né? Entre a vida real e o palco passa pela literatura, a maioria dos personagens, né? E a gente não, vinha da vida real para a sala de ensaio, para o palco. Veio da periferia, né? Porque é um teatro que vem da periferia, né? Pois. Os negões todos ali, né? Então é bonito ver essa expressão de rua da periferia de Salvador. Pois é, então tinha um jeito muito especial. Quando a gente chegou no Rio, foi um impacto muito grande. Aqui já era um impacto, e é ainda, imagina lá. A forma como eles atuavam. Né? Aí Paulo Betti viu a apresentação da gente lá no Teatro Glaucio Gil, que era um projeto de Aderbal, que a gente acabou indo para lá fazer uma residência, chamou a gente para participar da entrega do Prêmio Shell daquele ano. Quer dizer, assim, saindo da periferia para o Canecão apresentando o Prêmio Shell. E Caetano foi ver e chamou para a gente fazer o filme, e a partir daí gerou essa história do filme, que Caetano acabou fazendo um roteiro, mas acabou que ele brigou com a produtora, enfim, não sei, se desentendeu lá com a produtora e acabou engavetando. Aí Lázaro, quando começou a fazer cinema, ele retomou esse projeto, mas Monique Gartenberg era meio herdeira do projeto de Caetano, aí ela falou, não, vamos fazer. E fizemos, né? Quer dizer, ela fez, o Lázaro estava junto, né? Como coprodutor, ator também. Mas ele queria ser o diretor, é isso? Ele queria dirigir. Está dirigindo agora, né? Está dirigindo agora. Eu vi ontem. Você viu ontem. Filmaço, né? Filmão. É um filme importante. Filme muito importante. Precisa ser visto. E ele é um bom diretor de cinema. Assim, o olhar dele, o timing dele de ator está ali presente, né? Ele é um cara muito talentoso. Teve uma boa escola, né? Ele é muito talentoso, independente de qualquer coisa. E esse coletivo, né, onde ele surgiu, porque ele surgiu numa... Ele surgiu nesses primeiros 30? Ele chegou com essa seleção dos primeiros 30? Não, tinha alguns dos 30. Ele foi, sei lá, em 94, já foi 4 anos depois disso, desse primeiro. Chegou menino já tinha lá, tido várias coisas. Ele tinha uns 15 para 16 anos. E aí ele ficava... tinha audição, percussão, aí todo mundo tocando. Aí tinha um ator que ia lá, falava para a pessoa qualquer coisa, a pessoa saía. Que a gente dizia para o ator, né? Vai lá, tira aquele número tal, tira o número tal, tira o número tal, para ir diminuindo, porque era sempre muita gente que participava das audições. E aí, quando esse ator ia chegando perto dele, ele mudava de lugar, ele corria para outro lugar, ele se disfarçava na coreografia, aí ele
driblava, e sempre o ator nunca conseguia chegar perto dele para tirar ele, que a gente não queria ele, porque ele falou: você é menino, é chato. E intuição dele, né? E aí a gente começou a observar, falou assim: não, esse cara pelo Malandro, menos esperto, é malandro, né? Tem coisa aí. E aí foi, aí ficou até a improvisação. A improvisação era uma coisa completamente louca que ele fez. Aí a gente falou: ah, não, tem que ficar. E aí ficou, e aí a segunda peça dele já foi Zumbi, porque ele substituiu também um ator que num espetáculo não veio fazer o espetáculo. Tinha vindo dois ônibus, tinha vindo 2 ônibus de não sei aonde, da Grande Salvador, para ver o espetáculo de tarde no Vila Velha, e o ator esqueceu, estava em Taparica, o ator que fazia Zumbi. Aí eu falei: Lázaro, você faz? Ele: faço. Aí ele pegou o texto na mão que tinha no programa e fez, porque o personagem dele era pequeno, então ele podia ser substituído como personagem dele. E aí ele fez, aí depois fez o Zumbi de Rua, o grande Zumbi, com Mário Guzmão fazendo o Ganga Zumba, e tem a foto emblemática do primeiro grande papel dele, de Lázaro, e o último grande papel de Mário Guzmão. Figuraço. Pega uma perguntinha aqui para ver o que é que te reserva aí. Mas é incrível, porque estava traçado, né, o destino de Lázaro Ramos. Né? Ele é bom, entendeu? Ele é um cara, além de ser uma pessoa boa, né? Ele é um ser humano bom. E ele é um bom artista, e ele é uma pessoa que tem muito discernimento, né? Ele é muito lúcido. Então, dificilmente ele faz besteira. Não que ele não arrisque, mas é muito calculado o risco, né? Ele é um cara muito versátil, talentoso, né? Leve, tem uma leveza dele, né? Um texto que deseja montar. Esse é o desespero. Tem muitos e, assim, nesse momento, eu não sei. Assim, eu gostaria de fazer todo o Shakespeare, né? Mas especialmente algumas peças, né? Coriolano, Júlio César. Cada peça de Shakespeare tem um momento. Quantos, né? Você já fez? Quantos Shakespeare? Não fiz muitos. Eu fiz Troilus e Cressida, Macbeth 2 vezes, Hamlet uma vez, uma única encenação. O Sonho da Noite de Verão fiz 3 vezes e só. E A Tempestade. A mais recente, né? Trabalhei sobre Relia, mas acabei não montando. E estudo muito, trabalho muito com as peças dele, mas só montei essas. E tenho vontade de montar outras mais, muitos mais, mas Shakespeare não é fácil. Além de Shakespeare. Não sei, tem muita gente, assim, não tem um autor, além de Matei Wisniewski, que a gente tem uma certa identidade na poética dele, no que ele pensa sobre a palavra, sobre o ser humano. Tem uma identidade, assim, ele já disse que eu sou ele... encenador, né? Se ele fosse um encenador, ele seria eu. Eu também, se eu fosse autor, eu seria ele. Pronto. Porque o que eu vejo escrito é como eu gostaria de escrever, se eu soubesse escrever. Né? Casamento perfeito. Você falou que Benção foi a última peça do bando. E você minha. Sua. E você não tem saudade ali de trazer aquela linguagem de novo? Hoje? Não sei, porque assim, é muito complexo hoje, né, essa questão. Eu não sei se... Hoje eu não faria o bando, né? Eu não teria... outro dia alguém me perguntou, se você montasse Cabaré da Raça agora, como seria? Eu falei, eu não sei se eu poderia montar Cabaré da Raça agora, né? Com todas essas questões de identidade e tudo mais. Não sei realmente. Não tenho saudade. Eu sou um cara que não tem muita saudade, sabe? Porque as coisas ficam, entendeu? Não tenho... Eu acho que tem algum plano que as coisas não acabam, que continuam a existir, né?
que não é só o plano da memória, é um plano metafísico mesmo, sabe? Então eu acho que por isso eu não tenho saudade das Mas pessoas, das coisas. As pessoas, por exemplo, eu vejo você um ano, daqui a pouco eu te vejo daqui a 10 anos. Quando a gente se encontra é como se eu tivesse visto ontem. ontem, isso Né? é bom, é bom. Sim. E não só você, mas várias Sim, pessoas, né? sim, mas o público tem saudade, né? O público quer ver de novo assim aquela pegada desse teatro. Mas aí o né? bando tá aí, tá atuante, tá fazendo coisas. Sim, você fala, mas cada um, né? Juntos não, né? Porque também é um momento muito complexo, né, para tudo, para o teatro, para tudo, assim. E também tem assim muita coisa de carreira solo, né? Leno desenvolveu uma linguagem, um trabalho que ele está tocando. O Valdinéia está no Rio, está fazendo muitas coisas de cinema. Enfim, está um pouco, mas eles continuam a ser um grupo. Teve uma reunião recentemente em torno do Vila Velha, né, exatamente para a gente repensar o Vila Velha. E eles estão com planos. A gente ficou de marcar uma próxima reunião para a gente ver quais são os planos deles para o Vila Velha. Ou seja, eles não estão dispersos. Assim. Sei, a qualquer momento aí, de repente, se junta o povo e... Pegue outra pergunta mais para ver o que é aqui. Sei lá, de repente pode ser, cante uma música. Não vou cantar mesmo. Mas você não atuou também fazendo Jó? Não, isso é péssimo. O quê? Eu como ator, não, aqui quais são os seus mestres. Tem muitos mestres, né? Muitos mestres que não sabem nem sequer que são meus mestres e são. Por exemplo, falei de uma, Valdina Pinto, falei de uma Manhilda, né? E tem assim, fora essas mães, né, que são mestras de muitas formas, né? Que moldam mesmo o ser humano, minhas mães, a biológica e as outras que cuidaram de mim, né? Mas Arildo Deda, para falar dos baianos, né? Posse Neto foi também, Zé Celso, né? Sempre. E aí tem os outros também, Fellini, Pasolini, Glauber, assim, eu acho que tem sido meu grande mestre já há um tempo, né? Que assim toda a estética dele, as reflexões, o pensamento, me inspiram, né? Pasolini, assim, muito também tenho pensado, ele fez 100 anos agora em março, né? No início de março ele fez 100 anos, faria 100 anos. Tem muitos. Lina Bardi é outra que sempre, como Brecht também. Agora também varia, né? Os mestres nos momentos que a gente precisa deles, né? Tem muita gente, isso que eu falo, assim. Tem muita gente que está aqui. Você dirigiu Pitanga. Dirigir um Pitanga. mestre também, É um ali, né? mestre. É um mestre. Como é que foi o processo com Pitanga? Foi lindo, porque assim ele chegava, às vezes antes de mim, sentava, ficava com o texto na mão, na marcação. Isso para ele fazer 80 anos, né, a peça? É. Ou seja, 79 para 80 ali, né, esse processo que ele... Aí ele sentava na marca, né, no cenário, num banco lá, que ele ficava sentado praticamente a peça inteira, e ficava lá esperando. E a gente na resenha aqui, com o Rocco, com o Filberto, o assistente, e o co-diretor e tudo mais. E aí daqui a pouco a gente se tocava, eu falei, gente, o mestre já está ali, já está no lugar, vamos lá. E a gente começava a ensaiar. E ele muito preciso, assim, ele decorava muito rápido, muito fácil e apreendia tudo, entendia por que assim, não assado, com muita, não diria nem rapidez, mas com pouca resistência, entendeu? Ele experimentava o que eu propunha muito rapidamente, não ficava muito, vamos fazer assim, ele mudava tudo imediatamente. Eu mudava coisas do texto e ele, na próxima vez que ele fazia o novo texto, ele não
não repetia o texto antigo, entendeu? Tinha uma coisa assim muito focado, muito atento. Ele é um ator incrível, assim como Rocco. Rocco é um grande ator. Eu fiquei impressionado com os dois, né? Rocco é um grande ator, é incrível. As coisas que eu tinha visto de Rocco na TV não exploraram, assim, o que eu vi, não vi tudo. Ele enquanto ator, na peça eu falei, esse cara é um grande ator. E Pitanga... Eu só vi de Rocco, na verdade, um filme, que eu não vou lembrar o nome, mas era uma comédia interessante e tal, mas ele era muito impressionante. Marília Pêra também trabalhava nesse filme. Não vi esse filme. Ludmilla, aquela atriz baiana, também, Ludmilla Rosa, também estava nesse filme. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu fiquei muito impressionado com ele. Eu falei, quem é esse cara? É filho de Pitanga. Ok, eu nunca tinha visto e tal. E fiquei com ele na cabeça. Quando surgiu o projeto de comemorar os 80 anos e com esse texto, aí eu falei para Audrey, então vamos botar Rocco para fazer o jovem. E Camila para fazer a voz do aeroporto, fazer o outro papel em vídeo. Em vídeo. Mas eu fiquei impressionado com ele. Porque assim, eu conheço Pitanga do cinema de Glauber, né? Desde lá, um puta ator. Mas ali aquele cara chegou numa dimensão. Por isso que, né? É um mestre, né? E não, assim, era de orixá, né? Orixá, um de orixá hipnotizar o ator sentado, né, naquela espera e mandando um texto. Me impressionou muito nele, Márcio, a escuta dele. Pois é isso que eu estou dizendo. Ele está sentado ali, você falou agora que ele, no processo lá dos ensaios, ele chegava e sentava, né? Ele já ficava ali atento, né? Ele não falava, vamos ensaiar. Não, nunca ele falou, vamos ensaiar. Então isso, ele sentado... Às vezes ele entrava na resenha de lá mesmo, ficava lá sentado, às vezes ele opinava alguma coisa, às vezes eu perguntava alguma coisa para ele, mas ele estava lá no lugar. E assim, no início dos ensaios, ele se movia muito. Eu falei, não, Pitanga, vamos botar esse cara aqui, esse cara é eterno. Ele está aqui, o cara chega, ele já está aqui, vai ficar aqui pro resto dos tempos. Todos os jovens que passarem por aqui, ele vai estar ali para dar... Uma entidade mesmo. E aí ele ficou isso, ele levantava umas 2 vezes ou 3 no máximo. Mas a maioria do tempo, assim, 80% da peça ele ficava lá sentado naquele lugar. E é incrível, porque assim, para mim, eu vejo que é mais difícil ouvir em cena do que falar. Quando você fala, você está ali dominando tudo. Quando é para ouvir, o que é que se faz, A né? contracena é a capoeira que ensina. Né? É isso que eu tenho trabalhado com os jovens atores da Universidade Livre, né? A contracena, o ato do coro, né? De ser coro, né? Tá lá no meio de um coletivo e você às vezes fala, às vezes não, mas você está atuando o tempo inteiro. E o que é que você, quando não é você que conduz a narrativa, quando você está ali para refletir a narrativa, como é que você faz? Essa que é o grande ator. Isso. Mas você faz isso também. Será, você mais ou menos. Às vezes você fica meio se coça, né? Mas... Porque assim, para fazer, mas você faz isso. Quem pensa que o personagem que não fala não é um grande personagem. Não é mesmo. E assim, ainda mais assim, a gente fez, né? O Shakespeare, né? A Tempestade. Todos aqueles personagens, assim... Você ficava dias que não ensaiava, quer dizer, não ensaiava vírgula. Você estava ensaiando o tempo inteiro ali, mas você não entrava em cena, vamos dizer assim. Mas você estava ali atuando o tempo inteiro, né? Porque a peça depende dessas escutas, né? Exatamente. Para você, quando entrar, saber onde é que você está entrando, onde você né? Tá. Porque, por isso que eu estou dizendo, eu acho que você é um ator que faz isso. Tomara que eu chegue. Se eu chegar com 80 anos... Como Antônio Pitanga. Antônio Pitanga, sabe? Eu nem quero, velho. Eu nem quero chegar a 80 anos. Mas Pegue outra ele pergunta. É incrível. E ele é uma pessoa incrível também. Né? Como eu vejo a trajetória do teatro baiano, que melhorou e que pode mudar. De lá da sua percepção, agora a sua percepção é bem mais cedo do que eu imaginava, né? Assim, o mundo muda, né? A cidade muda, o país mudou, tudo, a humanidade vai mudando.
as narrativas. Hoje eu estava trabalhando lá com os caras da Universidade Livre, as meninas, e aí eu pedi que eles dançassem, criassem uma sequência dessa dancinha do TikTok. Sim. Do outro, né? Eu vejo muito essa coisa do Instagram, Sim, Reels, né? Sim. É muito boa essas coreografias, né? Que dança menino, dança velho, dança todo mundo, dança coletivo, dança uma multidão, a mesma coisa, o mesmo passinho e tal. E é uma coisa assim, muito de alegria também, mas também é muita coisa, né? Aí eles ficaram assim, não é possível, o Márcio Meirelles gostar de TikTok, de coreografia de TikTok. Mas é claro, sabe, assim, é a narrativa do momento, assim, uma multidão vê aquilo, então isso não pode estar errado, tem alguma coisa ali que reflete, que fala para esse momento. E o que eles, como é que está se falando, como é que esse momento fala, né? Tá ali, de alguma forma, você vê, às vezes é a mesma música, várias pessoas diferentes fazendo milhares de coisas completamente diferentes, mas você identifica, tem uma gênese, tem um DNA ali, né? Um genes ali que se reproduz, que está na música, que está naquele pulso, que está naquele lugar. E eu não sei, porque recentemente eu descobri isso, né? Recentemente eu fico, às vezes, um tempo vendo aqueles negócios, né, passar, e é também uma multiplicidade de informações que vai de conselho doméstico, de saúde, a dança, a bobagem, a dublagem, né? A dublagem também é um outro fenômeno incrível, né? Tem várias pessoas que fazem aquele negócio de dublagem maravilhosamente bem. Tem um Saulo que é fantástico. Para mim é o meu preferido, esse Saulo alguma coisa, não vou lembrar. Pegaram aquela propaganda de Fernando Montenegro, né? Aí o povo diz o que quer também ali, né? Que tem um poder, né? Assim, eu não sei se melhorou, se piorou, assim, nós temos grandes atores e atrizes, né? Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Quem tem essa mesma natureza de pitanga, de rapidamente mudar, perceber, fazer, é Ilmara Rodrigues. Ilmara Rodrigues é gigante. E aí depois, assim, eu tinha medo dela. Eu admirava ela, mas tinha medo dela. Eu sempre tive medo. Aí você enquanto diretor e eu de ator. Não, eu de pessoa física. Eu achava ela uma mulher incrível, uma atriz incrível, né? Um monumento. Eu era bem jovem, mas eu não queria nem conhecer ela de perto, nem ser apresentado a ela. Aí calhou de eu fazer o figurino de 6 personagens à procura de um autor, dirigido por Arildo, e ela estava, né, no elenco. Na escola de teatro, né? Na escola de teatro. E aí eu ficava ali nos ensaios, anotando e tal. E aí eu vi o processo dela de criar o personagem, de criar a cena. Rapaz, é um negócio fantástico, é incrível como ela se transfigura, como ela se massacra para fazer acontecer o negócio, sabe? Ela não se poupa nem um minuto, nem um segundo. Ela é intensa o tempo inteiro. E aí ela me chamou para dirigir ela na Mais Forte. E lá fui eu, né? E aí era isso, eu falava, não, Ilmara, faz assim, assim, assado. Aí ela falava, se eu fizer assim, eu vou chorar. Aí eu falei, então faz, e chora. Aí ela fazia e chorava. Aí a gente resolvia se ficava o choro ou não, se fazia assim ou não. Mas era assim, era sempre um ping-pong. Então, vamos lá. Então, instigando ela para fazer coisas e ela fazendo, né? A mesma cena 200 vezes até a gente chegar, não é por aí. E vai. Era fantástica. E aí eu percebo que tem uma geração inteira, que Pitanga é dessa geração, sim, que tem esse DNA, que tem a ver com Martim Gonçalves. Sim. E que tem a ver com João Augusto, mas João Augusto também já é contaminação, já é DNA de Martim Gonçalves, ou de um DNA anterior a Martim Gonçalves, que tem a ver com o tablado, que tem a ver com alguma outra coisa. Mas você vê, assim, Nilda tinha a mesma... Jurema Pena. Sim, tem vários atores e atrizes. Você tem o quê? O Wilson, um Wilson Petrô, Mello, Otton.
Otton Bastos, né? Essa O Helena Inês. humorista nosso, ator humorista, Bem-vindo Siqueira. Bem-vindo já vem de outro De outra- lugar. Ele já veio pronto, né? Ele vem de Minas ou do Rio, de algum lugar. Aí, tá, eu comecei aqui falando do poeta fingidor, né? Por conta dessa... o ator, ele finge, né? Vai fingindo a dor que ele sente, né? E o diretor, assim, como é que é esse processo seu na sua existência mesmo, cara, né? Ainda mais vivendo esse momento agora de pandemia. Como é que você É muito louco. segura a onda? Como é que você extravasa a onda? Às vezes eu me emociono muito com o André do outro lado do mar, que a Do outro gente lado do estava mar. falando, né? Eu me emocionava quase todo dia, no mesmo momento, sempre. Né? Tem uma fala dela lá que era assim, dilacerante. É muito emocionante como que se diz? Pela habilidade com que ela fazia, sabe? André é uma gigante também. Ela né? é. E E você ela tem conseguiu- muito a ver com Ilmara. Eu lembrei por isso, assim, você conseguiu também trazer uma natureza ali de interpretação de André que eu ainda não tinha visto, assim, uma naturalidade na fala que às vezes é muito mais forte do que a voz muito alta. É. Você trabalhou isso comigo também. Eu venho da rua, eu sou vendedor ambulante, né? E aí você consegue, né, não é só falando faça assim, é mostrar caminhos para o ator chegar nessa... Porque é isso, eu estou trabalhando há algum tempo com essa questão da palavra, né? Porque o ator, assim, na verdade é por causa de uma tradição de atuação que tem a ver com a leitura, não vou dizer equivocada, mas uma leitura parcial da obra de Stanislavski. Como ele chegou para a gente, é ditado pelos americanos, né? Porque você sabe que as traduções que a gente conhecia há um tempo eram traduções autorizadas por ele, editadas por um casal americano que comprou, porque ele precisava de grana para cuidar do irmão doente, essas obras iniciais do sistema e transformaram em método. E bem aquela coisa americana. Então isso ficou sendo... E tem a ver com essa coisa, com o sentimento, com a emoção, com A memória memória afetiva, emotiva com não sei o que e é. tal. Quando ele escapou disso, e ele não criou método nenhum. Ele queria entender, ele queria descobrir ou estruturar o sistema que faz com que o ator faz o que faz, né? Que sistema é esse que se monta para atuar? Né? Era isso que a cachaça dele. Mas essa coisa criou esse negócio. Então sempre os atores, assim, numa primeira leitura já está ali a intenção, já está ali a melodia, né? As inflexões, já tem uma proposta antes de mergulhar nas palavras. Como é isso para o diretor? Não é só como é isso para o autor primeiro, né? Porque assim, tem muitas hipóteses, muitas possibilidades. Eu vou fazer uma oficina agora no Teatro Poeira sobre Matei e vou trabalhar exatamente sobre essa coisa da palavra, das infinitas possibilidades que as palavras têm de dizer coisas, dizendo uma única coisa, né? Cada palavra só diz uma coisa, mas essa coisa junto com as outras palavras dizem muitas coisas. Mas tem algo que é único, que está ali estruturado pelo autor. Que se o ator chegar já mostrando uma coisa, pode não mostrar aquela coisa. Essa tá coisa ali. aí. Então, e essa possibilidade do atuação mais libertária, vamos dizer assim, né? Que não seja autoritária, não autoritária, né? O público pode ver, ouvir como o leitor, né? Que você lê um texto, você coloca a sua... Deixar uma imaginação, deixar alguma coisa mais para o espectador, do que dar tudo pronto para ele. Né? Pois é. Maravilha. E aí isso depende dessa coisa de não botar muita tinta, onde não se sabe que cor é dizer as ainda. palavras como elas são. Claro que
chega um momento que você vai descobrir a melodia, mas na verdade, se você começa a trabalhar mais com o pulso, com o ritmo, e descobrir o ritmo da respiração, da pulsação, do batimento cardíaco, né? No texto ali, como é que bate aquele texto, como é que o coração bate enquanto aquele texto é dito. Essa é a música, né? E humaniza mais também, né? Traz o que tem de humanizado. E torna mais orgânico, torna mais do ator, né? Fica menos para fora, fica mais... Acontece nele alguma coisa. Então, assim, eu não sei se o ator finge, como não sei se o poeta finge. Eu acho que o teatro não esconde nada. O teatro mostra tudo. Então é muito difícil fingir no teatro. Eu li outro dia alguma coisa que está ligado a isso, que o teatro fala a verdade, principalmente quando você sabe que aquilo é um teatro. Pois é. Não é? Você entra sabendo que vai ser uma encenação. Então já tem uma verdade que é estabelecida ali, né? Aquilo não é verdade nem é mentira, é teatro. É teatro. Entendeu? Então, é um estado, é um terceiro estado, que é não verdade, não mentira. É teatro, é as duas coisas e não é nenhuma das duas. Porque, assim, o cara chora, né? Mas por que ele chora? Ele chora porque os músculos dele, a respiração dele, os hormônios, tudo dele faz com que as lágrimas brotem e, consequentemente, o nariz, né, fique cheio de água também e o coração dispare. Tem cena que o cinema ou televisão que tem que parar porque está escorrendo muito. Pois. Aí vem limpar e o cara derrete todo. Então alguma coisa acontece ali. Acontece de verdade, mas o que acontece de verdade não é o que ele está dizendo que é. Né? Isso é muito porque doido. o filho dele não morreu, porque a mulher dele não deixou ele, nada disso aconteceu. Aconteceu a uma narrativa de palavras, né? O personagem são palavras. É construído de palavras, né? E vira um corpo. Aí tem a coisa do verbo se fazer carne, né? Esse princípio mesmo quando não da tem a Bíblia, palavra né? falada no teatro, a palavra está lá, né? A palavra está. O teatro é a arte da palavra. É assim, porque a dança não, a música não. Às vezes, para você descrever uma dança, um balé, uma coreografia, ou descrever uma música, você cria imagens abstratas, mas você não consegue... Eu não consigo ouvir a música, entender a música ou entender a coreografia, a menos quando a coreografia tem uma coisa mais teatral, ou é uma descrição quadro a quadro, né, dos movimentos. Aí sim tem um texto. Mas o teatro não, o teatro você pode, como o cinema, né, como a literatura, você pode contar o que é aquilo, o que aconteceu, por mais abstrato que possa ser. Mas a palavra sempre está no teatro, né? Sempre está no início, na semente do teatro. Não sei quanto tempo que a gente está falando, não. Muito tempo. Não, eu falo muito. Não, eu tô... Começou a entrar no lugar aí que não tem fim, de tão bom que é. Mas vamos deixar para, quem sabe... Um dia até a gente talvez conversar mais aqui. Aqui, porque na vida real a gente vai conversar muito. Muito. sem fim, sem limite. Márcio, querido. Maravilha, viu? Adorei você aqui. Eu também. Trabalhar junto, né? Já. A gente pode. Vamos sim. Volta Pablos.